Bom dia, pessoal. Vamos continuar agora, apesar desse barulho de gente cozinhando, as nossas aulas à distância, tá? E eu quero conversar com vocês sobre a Alegoria da Caverna, que é algo que nós tínhamos visto em sala de aula, beleza? E primeiramente explicar um pouco da demora, né? O período de adaptação. Eu não sei mexer no sistema ainda direito, né? Esse vídeo já foi gravado umas 3 vezes, eu não consegui postar direito, tá? Também por falta de recurso bom e uma câmera boa, talvez. Ah, essa câmera não é boa, bem mais ou menos. Enfim, mas eu acho que dessa vez vai dar certo, é esperança, né? Outra coisa, eu já postei, cansei de esperar também, sabe? Porque tava pensando, não, primeiro eu vou organizar, colocar sobre a alegoria da caverna, com o assunto introdutório, depois entrar no tema da filosofia em si, começando pela filosofia grega. Só que, como demorou muito, eu acabei tendo que postar hoje mesmo um materialzinho que vocês já devem ter percebido que está no sistema, sobre o surgimento da filosofia, as condições históricas que tiveram para o surgimento da filosofia. E é interessante vocês notarem que o lugar, geograficamente falando, o lugar em que a filosofia nasceu ajudou bastante, tá? Porque a região da Grécia, ela é cercada por ilhazinhas e o solo grego ele é muito ruim para o plantio. Então assim, os gregos, por definição, sem uma outra alternativa, tiveram que se jogar e se lançar para grandes navegações, para o mar. Isso fez com que eles ocupassem grande parte do Mediterrâneo. E as grandes lendas da mitologia grega já começaram aí a ser derrubadas, entendeu? Além disso, devido ao comércio, eles tiveram contato com outros grandes povos, tipo os egípcios, os fenícios, entende? Os mesopotâmios, em geral, entende? Então, quer dizer, na medida que eles iam conversando com outras pessoas de diferentes origens, eles passaram a questionar as próprias crenças. E foi assim que começou a surgir um pensamento crítico, que vai se definir como o pensamento da filosofia, sabe? Um pensamento que vai além das explicações religiosas, ou na época, né, ainda referente à mitologia grega, tá certo, gente? O cenário ele é muito fundamental, tá? A gente considera que a filosofia nasceu ali, na Grécia Antiga, porque o cenário ajudou muito, tá? As condições sociais ajudaram muito para que acontecesse ali, tá? Mas o assunto não é esse hoje, beleza? Só estou explicando para vocês não ficarem viajando tanto naquele texto assim. E a questão hoje é responder os comentários que vocês fizeram da primeira atividade que vocês já colocaram ali certinho, tá? Uma dica, pessoal, assim, ó. Eu vi certa preocupação se está certo ou errado. Pessoal, para começo de conversa, isso é mais adiante na filosofia que a gente vai começar a ver, sabe? Por enquanto é mais um papo. Principalmente aquela atividade foi mais o que vocês sentem. Então não tem certo ou errado ainda, tá? É só uma conversa inicial, tá certo, gente? Até pelo próprio tema da discussão. Outra coisa também, que algumas coisas para certas pessoas vai soar estranho. Isso aí é óbvio, eu sabia, não faz sentido. Esse levantamento parece meio ridículo. Só que assim, gente, vocês perceberam que o Platão ele trabalha com a ideia de cavernas, né? Então cada um, de certa forma, tem a sua. Então às vezes o que parece ridículo e banal, trivial pra ti, pode não parecer pro teu colega, tá? Então assim, ó, dê uma chance, tá? Espere um pouco, porque às vezes quando você menos espera, alguma coisa vai te fazer pensar numa coisa que tu nunca tinha pensado, correto? E também, claro, tá aberto esse pensamento, né? Às vezes tem alguma coisa que bloqueia a gente nem se dá conta. Beleza, gente? Vamos pros comentários, tá? A primeira imagem que vocês viram foi essa imagem que por si só já fala, né? Que é a hipótese de que da Alice dos Países das Maravilhas, né? Foi um filme que eu tive a graça de ver no cinema também, é uma obra fantástica, né? E revela essa ideia, né? Já pensou se você caísse numa caverna onde o mundo fosse totalmente diferente, né? Onde várias questões poderiam ser levantadas e vistas de outra forma, né? Tá, vai aparecer pela imagem, esse aqui. Essa imagem que foi gravada em Woodstock, tá? É um grupo de, provavelmente, hippies, tá? Que tiraram as roupas e tomaram os banho no lago ali, sem roupa nenhuma. E daí eu perguntei pra vocês, o que essa imagem, né, revela pra vocês? E apareceu os comentários aqui, ó. A inquietação que isso me provoca
é que essa história deixa uma mensagem de que muitas vezes nós não acreditamos nas pessoas simplesmente pelo fato de pelo que elas alegam, né? Ou seja, uma pessoa que vive de um modo totalmente diferente do nosso, que faz coisas que a gente não imagina, alega uma coisa totalmente diferente da nossa, tá? Vamos lá. Consiste na tentativa de explicar a ignorância em que vivem os seres humanos e o precisaria para atingir o mundo real, baseado na razão acima de sentidos, tá? Isso é o que Platão quer, tá? Revisando sua história, a história do Platão é assim: imagine que você vivesse numa caverna, acorrentado desde seu nascimento, né? Atrás de você teria um muro, e atrás desse muro uma fogueira que fariam sombras de certos objetos que passariam. Deixa eu me organizar melhor aqui. Aqui tá você, tá? Aqui tá o muro, aqui tá a fogueira. E nesse espaço aqui passariam funcionários, tá? Carregando certos objetos próximos à cabeça de cada um. O que acontece? Essa fogueira faria refletir sombras na parede que você estava vendo. Você aqui, você estava vendo, correto? Quer dizer, como você está ali desde o nascimento, para você aquilo é o real, aquilo é o mundo. Você nem imagina que caso você não estivesse mais acorrentado, caso você conseguisse libertar, você atravessasse a parede, fugisse dos guardinhas, desse a volta pela fogueira, você sairia por um mundo totalmente diferente, sabe? De coisas que não existiam aqui. Tá, mas qual que é o objetivo do Platão? Não é só falar de sair de cavernas físicas. Ele não quer fazer com que você pense que tem um mundo paralelo para fora do mundo, onde existem coisas que a gente nem consegue imaginar. Assim como eles não imaginariam que seria um rio ou uma montanha, a gente não conseguiria imaginar essa outra coisa maluca que está aí fora, no espaço, entendeu? Sei lá, um planeta de alienígenas, enfim. Não é só uma coisa física, sabe? O Platão também quer falar de cavernas mentais, e é aí que está o pulo do gato, tá? Cavernas mentais, de certas coisas e certezas que a gente cria pra gente e vive em cima daquilo, acorrentado àquilo, sem parar pra pensar que talvez não seja só aquilo, que existem outros pensamentos, né? Se superior ou inferior, aí depende, né? Tá, vamos lá, outros comentários. A alegoria da caverna de Platão provoca no sentido que as pessoas às vezes ficam trancadas nas próprias cavernas, ou seja, o que eu estava falando agora, não sair para ver outros, né? Ficam presos às sombras, ao que aparece, né? O Platão ele quer dar essa ideia. Você tem que ir além do que aparece, porque atrás do que aparece existe uma coisa mais fundamental, que é esse sair da caverna, tá? Muitas vezes, e um outro pensamento interessante, né? Essa saída da caverna vai fazer você se deparar com outras cavernas também, tá? Que tem certezas diferentes das suas, né? Esse pensamento diferente, esse pensamento alheio, ele é muito importante, gente, né? Eu sempre dou exemplo muito importante em sala de aula, que é o seguinte: um técnico de futebol, ele não estuda só o seu time, ele também estuda o adversário. Ele monta o seu meio campo imaginando como que o adversário vai atacar. Ele monta a sua zaga, melhor dizendo, imaginando como o ataque do outro time se comporta. Correto? Isso, claro, isso faz com que ele vá mais preparado para a coisa. Então assim, ó, gente, aprenda esse negócio para a vida de vocês, tá, gente? É sempre importante vocês saberem o pensamento alheio. Não que seja uma disputa, tá? Mas para vocês fundamentarem e poderem pensar melhor terem as próprias certezas, entendeu? As próprias convicções de forma mais enraizada, de forma mais aprofundada. Beleza? E claro, o Platão vai terminar a alegoria, né? A história termina, vocês devem lembrar em sala de aula, a história termina contando que um prisioneiro saiu, pulou essa fogueira, né? Conseguiu sair da fogueira, viu o mundo afora, voltou, tentou contar para os amigos deles, não acreditaram, chamaram de ridículo, né? E ele acabou voltando de novo, porque ele preferia o mundo lá fora, era muito mais libertador, muito mais interessante. Então essa é a provocação do Platão. Ele tá te convidando para o seguinte: tá certo, você tá confortável na sua caverna, né? Você tem seus privilégios, para tudo aí para ti faz sentido, tá ligado? Só que a questão é, tá vendo esse carinha aqui, ó? Ele questionou as próprias certezas. Ele não ficou contente com o que ele sabia, ele pegou e saiu. E ele depois não quis voltar mais. Esse é o ponto. Entendeu? Eu não consigo gravar porque minha câmera aqui fica rindo, tá? Ele não quis mais voltar para aquele sistema de antes, entendeu? Para aquela vida anterior. Beleza, gente? Tá. Agora o que acontece?
Vem a outra, deixa eu ver se mais alguma coisinha aqui. Ah, tá, legal esse comentário aqui, ó. É, aqui uma pessoa falou, muitas vezes me sinto presa na caverna da insegurança. E essa alegoria me fez refletir muito sobre isso, tá? Porque acontece, às vezes você pode estar preso numa caverna que te coloca medo das coisas que estão fora dessa caverna, entendeu? Por isso é insegurança. Talvez você está preso a uma caverna que te diga muito, uma sombra do que é certo e o que é errado. Será que você não está preso muito a uma visão limitadora e é isso mesmo, esse limite que te colocam, que talvez te dá insegurança, te dá medo das coisas, te dá medo de sair, né? Que legal que provocou essa reflexão nessa pessoa, né? Porque às vezes você se coloca certas cavernas, se coloca certos limites, tá? Mas enfim, vamos para outra imagem, que o tempo é pouco. Vamos lá. Ah, essa aqui é interessante também, polêmica, né? Essa daqui se refere a monogamia, né? Mas eu tenho uns comentários antes disso. Tá? Essa imagem podemos ver duas pessoas pós-casamento com uma espécie de corrente nos pescoços. Isso mostra uma visão de eles estarem presos a partir de agora. Infelizmente é isso que acontece pós-casamento. A sociedade cria um ponto de vista em que após se casar você é limitado a praticar algumas ações. Se afastar dos amigos, né? Não se divertir mais tanto, né? Ficar mais em casa. E a gente pode pensar em várias coisas. A ideia de ciúmes aqui é elementar, tá? O ciúmes pode ser uma caverna também, né? Porque ciúmes está acorrentado a ideia de posse, ó, acorrentado, né? A ideia de que aquela pessoa lhe pertence a você e não mais ao mundo, tá? Então essa ideia de posse, ela é um pouco complicada às vezes, sabe? Ela é um pouco limitadora. E às vezes deixa toda a sociedade faz você criar a ideia de que tanto ele é propriedade sua quanto ela é propriedade sua, entendeu? Tanto faz o gênero aqui, claro que existe, né? Pode entrar numa discussão sobre machismo e as mulheres sofrem bem mais em relação a isso. Mas a questão de posse, ela de certa forma tá nos dois sentidos, nos dois gêneros, tá? E claro, aí aqui tá a provocação do Platão aqui, vamos interpretar desse jeito, né? Acho que talvez seja uma caverna, tá? Um jeito de ver as coisas, beleza? Né? E aqui nós somamos, lembro aquilo que eu falei pra vocês de observar outros tipos de pensamento, mas a gente pode observar para as nações indígenas, né? Para eles essa ideia de posse, ela não existe, né? Um indígena mal sabe quem foi a mãe dele. Né? Agora o pai é quase impossível saber quem foi, né? Porque não existe essa ideia de um preso ao outro pela eternidade, né? A ideia de família mesmo lá, ela é a mesma ideia de comunidade, né? Você pertence à comunidade, não à família. Eu falei isso na sala de aula, né? Se você vê um índio perto do rio, perto de se afogar, você nunca fará a pergunta de quem ele é filho. Como que os pais dele deixaram ele chegar no lugar... Não, isso não existe. Né? É sua obrigação, enquanto participante da comunidade, também prezar pelo bem daquela criança e ali resgatá-la, né? Parece uma ideia diferente, né? Um pouco provocativa, né? Que cutuca um pouco. A gente fica presa ideia de família, uma família não fala com a outra, se fulano se relaciona com filha de ciclano, mas as famílias não se dão bem, o contato com pai e mãe. Percebem quanta confusão rola em relação a essa ideia de propriedade, essa ideia de monogamia? Um casal sendo imposto a se amar eternamente? Penso que é uma besteira, pois acho aqui uma crítica, né? Interessante isso. Penso que é uma besteira, pois acho que as pessoas não precisam ter apenas relacionamento em sua vida. E se o relacionamento não deu certo com pessoa X, ela procura outra pessoa para ser feliz. Só a questão é um pouco mais profunda aqui, tá? A questão vai além disso, tá? Não é questão se você dá certo com ela, tem que procurar outra. A questão é, talvez você não precise de ninguém. Esse é o ponto. E é o que outro comentário veio aqui também. Muitas pessoas estão presas à monogamia. E quando algo ruim acontece no relacionamento, ficam traumatizadas, com certas decepções pro resto da vida, né? Muitas pessoas acham que precisam achar, né, o príncipe encantado. Porque foram educados assim desde criança, né? A gente cria esse imaginário na gente, né? Vamos ter que achar alguém para ser feliz. Às vezes não, cara. Sabe? Às vezes você vai conseguir viver muito bem sozinho ou sozinha. Esse é o ponto, tá? As imagens nos dão a entender que a monogamia é uma prisão
E vai em paralelo com um outro comentário, né? Pessoal, uma coisa que eu esclarecer aqui, muitos comentários eu não foram ótimos, tá? Gostei bastante de vários. Mas eu não pude colocar aqui porque eles repetiam o que já tinha sido dito antes, tá? Então eu fiz passei num lentificador aí, só para pegar o que é mais elementar para o pouco tempo que temos de aula. Outra imagem que vem depois dessa. Essa imagem aqui ela é bem reveladora, né? Ela é bem reveladora. Que mostra uma pessoa estressada com o seu trabalho, né? E vocês viram isso plenamente. A maioria, foi mais de 10 comentários que colocaram isso. Ela está cansada com o seu trabalho, de tanto trabalhar, né? Essa imagem me remete a trabalhos feitos pela internet. E eu, particularmente, acho até normal ela estar sofrendo desse jeito, por conta disso. Mas também acho cruel, né? A grande questão aqui, a caverna que tem que se libertar aqui, é essa ideia de que tem que ter um trabalho para ser feliz, entendeu? E precisa uma coisa mais profunda ainda. Qual trabalho trará felicidade? Aqui a gente vê um trabalho elegante, né? Olha a cadeira que ela está sentada, é fina, o computador, última geração, né? Um celular moderno perto dela, então, mas ela não parece contente, esse é o ponto. Talvez ela procurou um tipo de trabalho só pelo que falam dele, nem tanto pelo que ela quer, né? Então ali pela cara dela dá pra se ver a tristeza, né? Ela foi atrás de alguns outros ideais que não faziam parte do sucesso, né, em relação ao seu emprego, tá? E uma coisa interessante aqui, alguém colocou assim, ó. Que ela estava cansada, talvez não achou o trabalho ideal para a sua vida. É justamente essa ideia, tá? Uma pergunta que eu faço para vocês: a gente nasceu para trabalhar ou para viver? Né? O que vocês fazem na escola? Vocês gostam da escola? Será que vocês já não estão sendo levados por esse caminho? Será que vocês já não estão trancafiados numa caverna? Entendeu? Preparados, né? E pensem que a escola também é um ambiente muito parecido com uma fábrica, né? Ou uma empresa. Né? Vocês estão uniformizados, bate um sinal, né? Tem certas autoridades, né? Então, as semelhanças são bem parecidas, né? Será que vocês já não estão sendo, talvez, né, nesse ponto de vista, encavernados, né? Para não conseguirem ver, talvez, outras perspectivas, outros pontos de vista aí, né? Essa é uma crítica muito levantada no sistema de educação, entendeu? Né? Como pensar numa educação um pouco mais dinâmica, mais diferente, né? Que liberte essa ideia de caverna e façam as pessoas terem essa crença de que vai ter que ter um emprego, entendeu? Para ser feliz, e tal emprego vai ter que render algum tipo de grana. Uma coisa muito interessante que eu falo com com o pessoal é que às vezes o fato de eles não gostarem da escola seja de grande valor para outras pessoas, entendeu? Porque porque assim como você não vai gostar da escola, você também não vai gostar da empresa que você vai trabalhar, tá? Não vai achar um trabalho realizador como essa imagem provoca, tá? Outra imagem depois dessa, essa imagem é bem interessante, né? Muita gente gostou dela também, é uma imagem bem fofa e mostra crianças bem felizes, né? Mesmo que vocês podem ver aqui pela roupa, né? Em condições tão, parece que precárias, né? De pobreza. A grande questão aqui que muita gente viu, né? É que as condições financeiras não estão associadas à felicidade, tá? Não está. Gente, não é ambulância não, tá? É o computador da minha irmã. Tá, mas vamos voltar pra aula. Creio que essa imagem sejam 4 crianças que são de algum país ou de uma localidade pobre. Apesar de elas estarem muito felizes pelo pouco que tem. Quer dizer, não tem nada a ver a condição material, financeira com a felicidade delas, né? A riqueza não é tudo e podemos ser felizes mesmo com o pouco que temos, tá? Enfim, era basicamente isso, tá? A ideia era comparar essa com a anterior, tá? Às vezes a condição financeira não vai estar associada à felicidade, né? Essa pode ser uma espécie de caverna, tá? Vamos lá. Essa imagem aqui é bem interessante também, tá? Ela já fala por si só, tá? São pessoas em uma condição bem desfavorável, com cartazes revelando notícias, né? Cantora é flagrada tomando água, ator é visto comendo pastel, atriz é vista atravessando a rua, famosa é vista falando ao celular. E a gente parou pra pensar aqui, eu vi muitos comentários, vou falar mais por cima dessa vez,
que vocês perceberam que o que é elementar, o que a gente tem que procurar hoje em dia? O que a gente tem que se preocupar? O que é mais importante? Né? Me parece isso mais urgente. Olha a condição que eles vivem. Isso parece muito mais urgente, né? Porém, se a gente abre qualquer tipo de emissora, a gente mesmo no dia a dia se preocupa mais com isso, a gente vai achar essas notícias que parecem fúteis, entendeu? Desnecessárias. Tem tanta coisa urgente com a qual se preocupar, tão mais elementar em nossas vidas, e a gente fica preso e observando só essas trivialidades, né? Ou seja, aqui, o grande tchan aqui do Platão, que a gente pode usar com Platão, a gente fica só preso a aparências, né? A algum artista comendo pastel, né? Alguma famosa falando ao celular. A gente fica só preso à aparência. A gente não vai, a gente não olha o mundo como ele é. O mundo é isso aqui, ó. No mundo você acha situações como essa, correto? E a gente pode parar para pensar o quanto a gente está preso. Quando a gente usa, por exemplo, o Twitter e segue vários famosos e ficam preocupados o que eles estão pensando, qual que é o mapa astral deles, em que evento eles estão, ou mesmo no Instagram, né? Só que a gente não reproduz esse tipo de imagem. Quer dizer, a gente para e olha e fica revoltado com isso, mas será que a gente não faz, sabe? Então, cabe muito uma autocrítica nesse ponto também, tá ligado, gente? Vamos lá. Depois dessa, uma outra imagem que vai na mesma... Tem a mesma... Quer pensar algo bem parecido, né? É que agora eu notei que uma mulher do lado dele, antes pensava que era só ele com a mão levantada, mas mostra um casal acorrentado, falta a ideia da corrente da caverna, a uma televisão, né? Ela é um pouco desatualizada já, né? Eu acho que a televisão já quer um pouco de moda, né? Então a gente tá mais preso a celulares e tablets, enfim, computadores. Mas a lógica ainda é a mesma, tá? Só troquem aqui a imagem por um celular, talvez. Talvez o celular aprisione muito a gente, né? A gente fica muito preso achando que aquilo dali é verdade. Assim como nós tínhamos a sombra no meio da caverna de Platão, essa daqui é minha sombra agora. Eu não consigo enxergar o mundo para além disso aqui, tá? Então talvez existem coisas muito mais interessantes acontecendo em minha volta, mas o qual eu não percebo. Ah, mas é claro, olha só, é só fazer isso que você vê. Mas a questão é o como você vê. Será que você vive aquilo, né? Será que você é feliz? Você volta aquela imagem da moça lá no escritório infeliz e da criança feliz sem nenhum objeto, né, tecnológico na sua frente, né? Quem vive melhor, né? Se levanta essa questão, né? Será que isso aqui não limita muito a gente, né? Eu gostava muito de um programa que infelizmente saiu do ar, que é o Tá no Ar, TV na TV. Que daí ele usa uma música do Titãs, que o próprio refrão, ele acusa, né? A TV me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu vejo me parecem iguais. Ou seja, a TV de certa forma limita o seu mundo. Te deixa como se fosse um jegue com aqueles trequinhos que eles usam na cabeça, sabe? Pra ficar vendo sempre a mesma coisa, sabe? Meio que uma paranoia, né? Eu não sei você, mas me dá uma bad quando eu começo, olho no tempo que eu vejo que eu usei o celular 2 horas ou 3 horas do meu dia, me parece que eu perdi o dia, assim, sabe? Fiquei muito preso de novo, tipo um jegue, só olha pra um lugar, sabe? Enfim, acabou as imagens, tá? Depois eu pedi a última questão que eu passei. Agora é hora de você me avaliar. O que você achou dessa aula, sinceridade? Ela ficou clara? As imagens ajudaram a te fazer uma reflexão? Pessoal, a maioria das respostas foram só positivas, tá? Claro que a gente gosta de ser elogiado, então agradeço. Que bom que deu certo pra muita gente, mas o que vai ser mais produtivo pra mim vão ser as críticas, tá? Porque daí eu vou poder melhorar pra próxima e ser cada vez melhor, né? Então eu vou falar alguma dessas, tá? Sim, muito legal e diferente. As imagens ajudaram sim, mas admito que no começo não entendi. Isso é muito normal, tá, gente? Então, lembram, é um processo, tá? Vocês estão acostumados a uma vida sem filosofia, tá? O próprio sistema de ensino, ele meio que marginaliza a filosofia, tá? E eu penso que vocês deveriam ter desde o primário, tá? O que acontece? Vocês são acostumados a vir com um método de ensino bem diferente da filosofia. Do nada, pá, chega no ensino médio, parece um sujeito que você nunca viu na vida, falando de coisas que você nunca viu na vida, de um jeito bem diferente, tá? Então, assim, ó, no começo é normal um choque, tá? Porque eu não vou usar o mesmo método pelo qual vocês estão acostumados a usar, tá? Então, assim, ó, só peço um pouco de paciência, tá? E, claro, sempre falem qual o assunto tá difícil, que a gente também pode mudar a metodologia, tá? Bem legal. Acho que não ficou muito claro. Eu refleti as imagens, não sei se estão certas as coisas que eu falei aqui no comecinho do vídeo, tá? Não se preocupe com certo e errado no primeiro momento, tá? Isso vem mais adiante.
Depois, ficou um pouco confusa, talvez pelas poucas aulas de explicações. Uma coisa que eu fico muito chateado, se não visto no médio, a gente só tem meia horinha de aula na semana toda, né? É mais um tipo de marginalização da filosofia, né? Agora a gente perdeu mais tempo de filosofia ainda. Já era pouco, né? O que já era ruim piorou mais ainda. Enfim, mas melhor que nada, né? Algumas imagens ficaram claras, algumas me ajudaram a me fazer refletir. Eu cismei de algumas aqui, né? Talvez algumas não ajudaram, mas aí entra aquilo que eu falei, né? Ah, talvez outras, essas que não te ajudaram, ajudaram outras pessoas, né? Outra vez, daqui a um tempo, daqui a alguns meses, daqui a algum dia, talvez agora, vendo esse vídeo, você para olhar essa imagem de novo e você saque uma coisa que você não tinha sacado antes, entendeu? Isso é muito comum. Nossa, quer ver com poesia, cara? Eu digo, poesia é uma coisa muito viva, né? Parece um livro, mas você tem na mão, quando você pega um livro de... Cadê o meu livro de poesia? Aqui, ó. Tem um Carlos Drummond de Andrade aqui, muito genial, que eu recomendo. Mas isso aqui é o universo que você tem na mão, cara. Então, tipo assim, ó. Você pega e lê hoje, daqui a algum tempo, ou amanhã mesmo, você vai ler de novo e você já tem outra compreensão. Você já começa a refletir outras coisas que não tinha refletido antes, tá? Mas enfim, era isso, pessoal, tá? Espero que tenham curtido a aula assim. Ela fica um pouco mais entediante, tá? Por incrível que pareça. Mas a questão é, aproveita que é online, vocês podem pausar, volta, dá uma chance, tá ligado? Sai pra comer um pouco, descansa um pouco, volta. Se eu não entender alguma coisa, me chame no WhatsApp, você já tem meu número. E vamos seguir firme nessa quarentena, tá, pessoal? Só saiam de casa quando necessário. Agora que vai vir um pico mês, esse mês que vai ser o mês mais forte. Eu sei que falaram isso mês passado, mas dessa vez é verdade. Então, vamos manter também, por um lado, o pensamento otimista de que o mês de julho não vai ser pior que esse, tá? É isso, pessoal. Se cuidem, abraços.